Samuel capítulo 2, versículos 11 hasta el versículo 36. Dice así: Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámele ahora mismo, de otra manera yo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de éfod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y le traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase éfod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando-os de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. E aqui vienen días em que cortaré tu braço e el braço da casa de tu padre, de modo que não haya anciano em tu casa. Verás tu casa humilhada, mientras Deus colma de bienes a Israel. E em nenhum tempo habrá anciano em tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos e llenar tu alma de dolor. E todos os nascidos em tu casa morirão em idade viril. E te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni e Finés, ambos morirão em um dia. E eu me suscitaré um sacerdote fiel, que haga conforme a mi coração e a mi alma. E eu le edificaré casa firme, e andará delante de mim ungido todos os dias. E el que houver quedado em tu casa, vendrá postar-se delante de ele, por uma moneda de plata, e um bocado de pão, dizendo-lhe: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda comer um bocado de pão. Hermanos,
Há uma película, e Pancho sí gosta de sermões que empiezam com películas, que é baseada em uma história real chamada El Rescate al Amanecer. Não sei quem já ha visto essa película, además de Pancho, alguém mais? É bem antiga. Esta película conta uma história de Dieter Denker, um piloto que foi abatido durante a guerra em Vietnã e terminou sendo capturado por seus inimigos. Ele e outros soldados se quedaram presos em uma cabana e estavam sendo vigilados a todo momento, mal alimentados e praticamente sem esperança de sair de allí. Para os guardias que estavam vigilando, todo estava bajo controle. Para o mundo exterior, que não sabiam mais de eles, pensavam que simplesmente haviam desaparecido. Parecia que a história já estava escrita, iam a morrer allí. Pero havia algo sucedendo que nadie notava. Todas as noites, em silêncio, Dieter hacía algo. Com um pequeno troço de metal que ele havia encontrado, ele começou a cortar lentamente as cuerdas que mantinham eles atados. Ele tinha que fazer isso de pouco a pouco, noite tras noite, sem que nadie se dera conta. E durante muitos dias, parecia que não passava nada, pero em silêncio, algo já estava sendo preparado. Hasta que chegou o grande dia em que as cuerdas finalmente se romperam e todo lo cambiou. E a partir de aí, vocês vão ver a película, não vou dar mais spoilers. Muitas vezes, queridos, a vida com Deus se parece a isto. Há momentos em los que miramos a nosso alrededor e parece que o mal está dominando. E parece que nada cambia. Nos sentimos atados em cuerdas e parece que Deus não está haciendo nada. Pero o texto que vamos a estudar hoje, queridos, nos mostra que incluso quando o mal parece estar dominando, Deus não está quieto. Ele está cortando a cuerda pouco a pouco. Ele sigue actuando, aunque muitas vezes de uma maneira muito silenciosa, que poucos podem ver. E isto é exatamente o que veremos no texto de hoje. Em resumo, queridos, hoje veremos que, aunque o mal pareça dominar, Deus sigue actuando em silêncio através de sua graça. Vou repetir. Hoje, em resumo, veremos que, aunque o mal pareça dominar, Deus sigue actuando em silêncio através de sua graça. E hoje veremos essa verdade em solamente duas partes, ¿ya? Solamente uma aclaração para vocês. Em esse texto, hermanos, em particular, nós não seguiremos a sequência de los versículos do texto como solemos fazer em las prédicas. Este é um texto em que apresenta uma ideia ao princípio do texto e mais adelante vuelve a la mesma ideia. E às vezes passa isso com os textos. Assim, então, para que não seja um sermão repetitivo, onde eu hablo uma coisa e depois repita o mesmo, nós não vamos dividir esse sermão seguindo o texto. Vamos dividir em duas grandes ideias que apresenta o texto. Já? Se entende? Perfeito. A primeira grande ideia que nos apresenta o texto e que quero reflexionar com vocês hoje é que a menudo, é verdade, o mal parece dominar. Queridos, no último sermão, vimos o cântico de Ana, ¿se acuerdan? Esse momento em que Ana entrega seu hijo, seu único hijo, que ela tanto queria no tabernáculo para que sirva durante toda a sua vida ao sacerdote. E, bueno, aún assim, nós vimos que Ana foi capaz de adorar ao Senhor e ela compôs uma belíssima canção neste momento. Também vimos nós um detalhe muito importante dessa canção, que esta canção de Ana não se tratava solo de Ana. Por la acción del Espíritu Santo, esta canção mostrava um resumen de lo que el pueblo de Israel iba a passar. Ustedes devem recordar que esta história está ocorrendo no período de los jueces. Uma época em que já comentamos que cada um hacía lo que lhe parecia melhor. E já hemos visto que o resultado de esto sempre é caos, desordem. Israel estava muito lejos de lo que Deus deseava para seu povo. E a escena de nossa história de hoje ocorre em Silo,
donde estaba el tabernáculo. Y aunque Israel no estaba pasando bien espiritualmente, nosotros vimos como todo estaba muy roto. Lo que esperamos nosotros como lectores de la historia es que al menos en Silo, el tabernáculo, el lugar donde representa la presencia de Dios entre su pueblo, que al menos en este lugar las cosas estén bien. Pero lo que vemos nessa história, hermanos, é que todo estava podrido. Não havia reverência, não havia santidade nesse lugar. O mal parecia estar dominando. O versículo 11 nos diz que Elcana regressou a sua casa em Ramá, e mientras que o niño Samuel se quedou allí, sirviendo ao Senhor ante o sacerdote Eli. Pero em seguida o texto cambia de foco e apresenta a los hijos de Eli. E a descrição, hermanos, é terrível. Los hijos de Eli eram homens impíos e não conheciam a Jeová. A expressão utilizada para descrever a los hijos de Eli, em hebreu original, é muito forte. Seria algo como que eles são hijos de Belial, ou então hijos de la perversidade. E aqui temos juego de palavras em hebreu que muestra que os hijos de Eli, em realidade, são hijos de Belial, hijos de la perversidade. Dêem conta, hermanos, de la gravedade de esto. Estes homens eram sacerdotes. Eles representavam o pueblo ante Deus. Eram os encargados de servir en el tabernáculo, de conducir o culto e lidiar com os sacrifícios oferecidos ao Senhor. Estes homens deveriam ser os que melhor conhecem a Jeová. Pero o texto diz que eles não conheciam o Senhor. Eles conheciam o sistema religioso. Eles conheciam os rituais. Conheciam as regras do culto. Pero não conheciam ao Deus a quem deviam servir. Queridos, é possível estar muito cerca de las coisas sagradas e aún assim ter o coração completamente lejos do Senhor. La religiosidade não é o mesmo que uma relação sincera com Deus. É possível participar da vida da igreja, conhecer os cânticos, orar, conhecer o linguagem cristiano, incluso ocupar cargos, ministérios da igreja, e aún assim nunca haver conhecido verdadeiramente o Senhor. O texto nos mostra como se manifestava na prática esta falta de temor de los hijos de Eli. A lei, queridos do Senhor, havia estabelecido de forma muito clara como deviam realizar-se os sacrifícios. E já comentei com vocês no primeiro sermão desta série que quando o povo traía um animal para oferecer-lo ao Senhor, uma parte do animal era queimada ao Senhor, outra parte se quedava com os sacerdotes e a outra parte se quedava com a família. Eles comiam ante o Senhor como uma comida de comunhão ante Deus. Pero os hijos de Eli, eles despreciavam por completo estas instruções. O texto diz, hermanos, que mientras a carne aún se cocinava, o criado do sacerdote chegava com um tenedor, imagino que um tenedor gigante, de 3 dientes, e simplesmente tomava o que queria de la olla. E o que saía em seu tenedor se quedava para os sacerdotes. E há um detalhe muito interessante aqui, irmãos. O versículo 13 diz que os sacerdotes tinham a costumbre de fazer isto. E a palavra utilizada para costumbre em hebreu leva a ideia de justiça. É como se o texto nos dijera, esta era sua justiça. Sua justiça consistia em roubar o que chegava à casa do Senhor. Tremenda justiça, verdade? E não só estavam roubando ao povo, eles roubavam ao próprio Senhor. Para que vocês sepam, irmãos, a graça de la carne era uma parte que pertencia exclusivamente a Jeová. E a lei do Senhor era muito clara a respeito disso. Essa parte da graça era chamada de el pan de Deus. Pero o versículo 15 diz que incluso antes de que a graça fuera queimada para o Senhor, eles exigiam que les dessem a carne cruda para assá-la.
e nadie poderia dizer nada. Se alguém intentava dizer que primeiro havia que queimar a graça para o Senhor, eles respondiam com ameaças. Dá-nos a hora, ou te lo quitaremos a la fuerza. Fíjense, hermanos, em lo que o texto quer deixar-nos claro para nós. O nível de corrupção ao que havia chegado dentro do sacerdócio. Homens que deveriam ensinar ao povo de Deus a temer ao Senhor, estavam usando sua posição para roubar, intimidar e explotar ao povo. Eles tratavam o culto como um meio para satisfazer suas próprias necessidades, seus próprios interesses. E as coisas não se quedam aí. O versículo 22 nos mostra que eles também se acostavam com as mulheres que serviam a la puerta do tabernáculo. Hermanos, eles eram líderes que pecavam e que haciam que o povo também pecara. Essas mulheres que se acostavam com eles também estavam pecando. Observem como o lugar que deveria señalar a presença santa de Deus estava sendo profanado por homens que deveriam guardar a santidade desse lugar. E é por isso, hermanos, que o versículo 17 diz: Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciavam as ofrendas de Jehová. Queridos, o texto está pintando um quadro muito oscuro a propósito. Estes homens roubavam o que era santo, despreciavam a ofrenda do Senhor, explotavam ao povo, usavam sua posição para intimidar e, además, convertiam o ambiente do tabernáculo em lugar de imoralidade. E o problema de todo esto, hermanos, já foi mostrado para nós ao princípio da história. Estes homens não conheciam ao Senhor. Isso é exatamente, queridos, lo que hacen aqueles que não conhecem ao Senhor. Quando nós não conhecemos a Deus, queremos ser o centro da história. O homem caído por el pecado sempre quer tomar aquello que deveria existir para a glória de Deus e intenta transformá-lo em algo a seu próprio serviço. O homem que não conhece o Senhor quer sempre um culto para si mesmo. Estes sacerdotes deveriam mirar para o culto e pensar: como podemos glorificar a Deus em este serviço? Pero eles miravam o culto e pensavam: que puedo sacar de esto para mim? Fíjense, hermanos, como o mal parecia dominar. O mal já se havia instalado no próprio tabernáculo, o lugar onde o pecador deveria encontrar reverência, consuelo, santidade. Pero agora, incluso allí, parecia que todo estava ao revés. A justiça de los sacerdotes era uma tremenda injustiça. O lugar santo se converteu em um lugar de impureza. O liderazgo que deveria proteger passou a explotar. O culto que devia conduzir ao povo hacia Deus passou a ser utilizado para satisfazer o apetito de los homens. Queridos, uma das coisas mais dolorosas da vida é precisamente isto: quando o mal parece dominar-lo todo. Quando o liderazgo que deveria cuidar hiere a gente. Quando a justiça se converte em injustiça. E isto, hermanos, antes de todo, é uma advertência muito séria para os líderes da igreja. Queridos, que Deus nos livre a nós de ser pessoas que utilizam nossa posição de liderazgo para satisfazer nossos próprios interesses. Que Deus nos livre de ser pessoas que, em lugar de servir a las pessoas, se sirvem de las pessoas. Pessoas que, em lugar de proteger ao rebanho, se alimentam de seu rebanho. O texto é muito claro, queridos, em mostrar-nos que Deus vê tudo isto. Pero esta aplicação não é só para os líderes da igreja. Porque este espírito de Ofne e Finés pode aparecer em todos nós.
Cada vez que nós nos acercamos a las cosas de Deus sem nenhum temor. Cada vez que alguém quer utilizar a igreja para seu próprio benefício. Cada vez que fingimos ser creyentes, pero em realidade nunca hemos conhecido verdadeiramente ao Senhor. Cada vez que actuamos assim, irmãos, estamos seguindo os passos de Ofni e Finés. Bueno, parece que já não há solução para Israel. O mal estava em toda parte, incluso dentro do tabernáculo. ¿Acaso o mal realmente vai vencer? O que pensam vocês? ¿Acaso o mal realmente vai dominar sobre o povo de Deus? E assim avançamos à segunda e última parte do sermão de hoje. Veremos, irmãos, que Deus sigue actuando com sua graça em silêncio. Irmãos, depois de mostrar a corrupção de Ofni e Finés, o texto nos revela que o papá Eli sabia de tudo. O versículo 22 diz que Eli, já anciano em este momento, muito viejo, ele oía todo o que seus filhos faziam a todo Israel, e também como se acostavam com as mulheres que serviam à porta do tabernáculo. Ou seja, irmãos, Eli não era um homem enganado. Eli não estava mal informado. Ele sabia tudo. Ele sabia da explotação do culto. Ele sabia do desprezo por las ofrendas do Senhor. Ele sabia da imoralidade sexual que seus filhos faziam no tabernáculo. Ele sabia que seus filhos estavam levando ao povo ao pecado. E Eli, então, chama seus filhos e trata de repreendê-los. Les dice: ¿por que hacéis tales coisas? Porque oigo de todo este pueblo vuestras malas acciones. Eli, hermanos, reconoce que isso estava mal. Reconoce que o testemunho de ellos era malo. Incluso hace uma observação muito interessante. Ele dice: se el hombre peca contra su prójimo, Dios será por su juez. Pero si peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero el texto nos dice, hermanos, que sus hijos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería matarlos. Qué frase pesada, hermanos. Si ustedes leen el versículo 25 con atención, ustedes se darán cuenta, por la construcción de la frase, que los hijos de Eli no escucharon a su padre porque Dios quería matarlos. Probablemente, hermanos, los hijos de Eli sabían muy bien lo que estaban haciendo. Y ellos tuvieron muchas oportunidades de arrepentirse. Pero ahora, el propio Dios estaba endureciendo sus corazones para que no escuchasen a su padre, porque Dios quería matarlos. Hijos, ustedes que me escuchan hoy, escuchen las palabras de sus padres, mientras aún haya tiempo. Obviamente me refiero a los padres que desean glorificar al Señor. Si sus padres los corrigen, tomen en serio esta corrección. Puede llegar un momento en el que ya no haya más tiempo para volver de sus malos caminos. Pero fíjense, queridos, que a pesar destas palavras de Eli a seus filhos, Eli foi um padre omisso. E talvez penses, pero pastor, Eli habló com seus filhos. Sí, hermanos, é verdade. Eli habló com seus filhos, pero não tomou nenhuma atitude. Eli era o sumo sacerdote. E sabendo o que estava passando, era sua obrigação sacar a seus filhos do cargo de sacerdotes. Pero não hizo nada, hermanos. E sabem por que ele não hizo nada? O texto nos mostra. O versículo 27 nos diz que um homem de Deus se apresenta diante de Eli, trayendo a palavra do Senhor. E este profeta começa a recordar de la graça do Senhor hacia a família de Eli. Deus se havia revelado na casa de seus padres. Deus havia elegido a esta família para o sacerdócio.
Dios les había concedido el privilegio de subir al altar, a utilizar la estola sacerdotal, a vivir de las ofrendas sagradas. Pero la palabra del Señor para Elí fue: ¿por qué han despreciado lo que era mío? Les di honor, privilegio, sustento, y ustedes respondieron con desprecio. Y entonces Dios le dice a Elí: honras a tus hijos más que a mí. Aquí está la respuesta al por qué Elí no hizo nada con respecto al pecado de sus hijos. Elí honrava más a sus hijos que al Señor. Elí prefirió preservar a sus hijos antes que honrar a Dios. Elí prefirió mantener una paz enferma dentro de su casa antes que defender la santidad de la casa de Dios. E aqui, queridos, hay uma lección muy importante para los papás. Un padre no puede cambiar el corazón de su hijo. Sabemos esto. Solamente Dios puede cambiar los corazones. Pero un padre puede y debe disciplinar a sus hijos. Sus hijos necesitam aprender que existem limites. Papá, mamá, Dios no les ha dado el permiso para que ustedes puedan criar sus hijos como les parece mejor. Si ustedes reconocen que sus hijos pertenecen al Señor, es su responsabilidad mostrarles que existen límites e consequências para seus atos. Há padres que preferem desonrar ao Senhor antes que herir os sentimentos de seus hijos. Preferem não confrontar, não estabelecer limites, por medo a la reacção de seus hijos, por medo de seus hijos distanciar-se de ellos. Pero, queridos, se tu realmente amas a tu hijo, honrará a Dios por encima de tu hijo. Porque al hacerlo así, hermanos, el alma de su hijo aún podrá ser salva. Elí prefirió una paz falsa con sus hijos antes que honrar al Señor. Y las consecuencias fueron terribles. Ese profeta que hablaba en nombre de Dios para Elí anunció juicio sobre su casa. La casa de Elí no permanecerá. Los que despreciaron la santidad del Señor perderán el privilegio de servirle. Los que robaron la gracia del sacrificio, los que se apropiaron del pan de Dios, llegarían ao ponto de inclinar-se pedindo um pedaço de pão. Aqueles que antes estavam saciados tendrían que mendigar. ¿Recuerdan que fue exactamente eso lo que Ana cantó? Ella dijo que los que antes estaban hartos, ahora se alquilan por pan. La casa de Elí robaba el pan de Dios, pero llegaría el momento en el que tendrían que mendigar. ¿Se han dado cuenta, hermanos, como en medio a todo este mal que parecía estar dominando el pueblo del Señor, Deus não se queda de braços cruzados? Primeiro envia um profeta para trazer juízo à la casa de Elí. Pero também há outro detalhe muito importante, que às vezes passa um pouco pior nesse texto. Em meio de todo este mal, hermanos, desta corrupção dentro do próprio tabernáculo, o texto menciona em várias ocasiões que um niño chamado Samuel crescia ante o Senhor. El versículo 11 nos muestra que Samuel servía a Jehová ante el sacerdote. Y luego nos cuenta toda una historia de corrupción de los hijos de Elí y lo grande que era su pecado. Pero el versículo 18 ya nos muestra de nuevo que Samuel ministraba en la presencia de Jehová y cómo crecía ante Jehová. Y luego después el texto vuelve a mostrar algo terrible. Elí sabía de todo. Pero el versículo 26 aparece de nuevo diciendo: y el joven Samuel iba creciendo y era aceptado ante Dios y ante los hombres. Queridos, esto es hermoso.
É Deus mostrando que, em meio de todo esse desordem, em meio de este momento em que o mal parecia dominar, Ele seguia trabalhando. Um ninho estava sendo lapidado por Deus pouco a pouco, em silêncio. O ninho Samuel seguia crescendo em graça ante Deus e ante os homens. O mal não prevaleceria. Deus estava trabalhando pouco a pouco em silêncio. Quando miramos nosso mundo, com guerras, rumores de guerra, um mundo onde a justiça a menudo se parece mais uma injustiça, corrupção onde não deveria haverla, nosso coração pode pensar que o mal está dominando todo, que o mal prevalecerá. Pero recuerden, queridos, esta verdade que nos apresenta esse texto. Deus sigue actuando na história mais, muito mais de lo que nossos olhos podem ver. O mal não vencerá. E o texto nos mostra o porquê o mal não vencerá. Fíjate comigo no versículo 35. Abra sua Bíblia. No versículo 35. Diz assim: E eu me suscitaré um sacerdote fiel, que haga conforme a mi coração e a mi alma. E eu lhe edificaré casa firme, e andará delante de mim ungido todos os dias. Esta promessa, hermanos, de um sacerdote fiel, não se refere a Samuel. A lo largo de nossa série, veremos que Samuel era essencialmente um profeta e não um sacerdote. Em seu primeiro sentido, essa promessa encontra seu cumprimento em um homem chamado Sadoc. Mais à frente veremos este homem. Um sacerdote fiel que Deus levantou em contraste com a casa de Eli. Pero esta promessa, hermanos, não termina em Sadoc. Esta promessa apunta à necessidade de um sacerdote que nunca falha. Esta promessa apunta à necessidade de um mediador que não se corrompe. De alguém que represente perfeitamente ao povo ante Deus. E a lo largo da Bíblia, nós vemos a homens que foram colocados em lugares santos e sempre falharam. Adão falhou, sacerdotes falharam, os líderes falharam, a casa de Eli falhou. Pero todos estes fracassos, hermanos, vão treinando os olhos do povo de Deus para desejar um outro, uno melhor, uno fiel. Em nossa liturgia de hoje, leemos quem é este sacerdote fiel. Jesus é esse sacerdote perfeito, levantado por Deus. Aquele que não vino para tomar nada para si mesmo, como hacían os hijos de Eli. Ele vino para dar-lo todo por amor a nós outros. Esse sacerdote perfeito, ele não vino a explotar ao povo do Senhor, sino que a entregar sua vida por ele. Em aquela cruz, hermanos, ele foi clavado para que o mal fosse derrotado. O mal não prevalecerá. A vitória sobre o mal já foi garantizada na cruz. Devemos confiar em isso. Deus não está detenido, não está quieto, de braços cruzados. O sacerdote fiel já vino e a promessa que llena nosso coração de gozo é que esse sacerdote volverá para levar-nos ao Padre, onde o mal já não terá mais lugar. Vocês confiam nisso? Esperam por isso? Glória ao Senhor por nosso Senhor Jesus Cristo.